Eu pensei inúmeras vezes antes de gravar esse vídeo, mas no fim acaba que eu me conformei, que eu me senti no dever de gravar esse vídeo, porque em certa parte eu me identifico. Eu me identifico através de um passado em que eu vivi muito essa essência. E só quem viveu essa essência sabe exatamente do que eu estou falando, cara. Assim, esse fim de semana tem sido catastrófico, aterrorizante para inúmeras pessoas que acompanhavam o esporte, que consideravam todo esse legado desse grande ícone que tem se transformado, Gabriel Ganley, esse grande ícone do esporte, e o quanto ele tem representado isso na sua trajetória, apesar de muito chão ainda pela frente. Então, nesse sábado, 23 de maio de 2026, recebemos essa notícia assim que abalou o nosso psicológico, cara, pra ser sincero. Como eu tinha falado no último vídeo meu, tinha gravado, sobre você não reagir aos imprevistos, né? E como que acontece assim, de repente, pega a gente de surpresa, como se fosse, sabe? Um golpe certeiro. Mas enfim, esse vídeo não é sobre lição de moral, não é sobre também ficar aqui abalado, desesperado, não. O intuito desse vídeo que eu resolvi gravar e me sinto no dever aqui de gravar é para que você entre mais em autoconsciência e busca abrandar mais o seu coração em relação a isso. Se você acompanhava a trajetória desse grande jovem influenciador e representante da musculação, do fisiculturismo, Gabriel Ganley, se você acompanhava a jornada dele, eu quero que você compreenda, cara. Ele simplesmente vivia o seu sonho, a sua realidade. Ele era assim um cara focado na realidade. O que eu conheço do Ganley é que ele, em meados de 2024, ele estourou muito rápido. Foi um cara assim que abruptamente ele explodiu, porque nos olhos dele, a essência que ele transmitia através da pessoa dele era de que algo nele chamava com todas as forças universais para que ele vivesse esse sonho. Então, ele se associando ali a grandes referências do esporte também, e se dedicando ao máximo, entregando muito, doando muito do seu tempo, da sua energia para viver isso. Isso prova o quanto isso fazia parte dele, o quanto isso era importante para ele, o quanto isso era praticamente o propósito dele. Então era um cara que sim, vivia um propósito, vivia o sonho dele. E são fases e fases, cara, né? Era um momento em que ele estava ali para correr, para buscar, porque era isso que a gente conseguia interpretar da pessoa dele, era isso que eu conseguia interpretar da pessoa dele. Eu não acompanhava o Ganley nas redes sociais, Instagram, eu não acompanhava, mas eu acompanhava ele aqui sim em alguns vídeos no YouTube, no canal dele, e em alguns outros canais também, em que ele estava ali fazendo parte, se associando, e dava para entender o quanto ele demonstrava esse tipo de mentalidade frenética no que ele queria. E quando eu falo dessa maneira, não é um julgamento, e sim um tipo de opinião, porque era isso que dava para entender da pessoa do Ganley. Era um cara que ele não parecia ter sossegado ali, ele não parecia estar em paz. Ele queria mais e mais e mais e mais e mais. Era isso que a gente conseguia interpretar através da energia que ele exalava para o mundo e para as pessoas ao redor dele, principalmente as pessoas que conviviam com ele, com certeza elas sentiam isso. Então, não é para que você entre em desespero e pense, caraca, esses jovens estão todos se afundando, estão todos aí entrando numa ilusão de que praticar o esporte, querer investir no shape, ter uma filosofia de vida totalmente voltada para isso, para ser um atleta, para virar mídia, pode ter a sua vida jogada fora.
não quero que você interprete dessa maneira, porque não foi isso, né? Não foi isso. Cada um tem a sua realidade. Lembra do último vídeo que eu falei? Não reaja a tudo o que acontece no externo, porque se você reage de forma desesperada, você interpreta muitas coisas de maneira errada, cara. Nós não controlamos a realidade das outras pessoas. Então, assim, quem pode julgar? Somente Deus. Então, ele estava em busca do sonho. Ele dedicou muita coisa, abriu mão de muita... Pode ter sido que ele abriu mão de muita coisa na vida dele para correr atrás desse sonho. Ele realmente estava vivendo isso, estava representando isso fortemente. Ele se tornou referência para muito público jovem, assim, ele deixou um imenso legado mesmo muito novo, mesmo com a trajetória curta. Então o que eu quero que você entenda é que ele estava vivendo o sonho dele, estava focado na realidade dele, mas infelizmente cada um tem o seu tempo, cara. Você precisa entender isso. Ele não jogou tudo pro ar. Pode até ser que talvez a pressão, mídia e a responsabilidade que a pessoa sente para, né, para que ela não deixe a desejar, então talvez ele se cobra mais e mais e mais de uma forma muito extrema. Possa ser que isso foi um ponto que contribuiu para que ele talvez se desastrasse, né, se descuidasse um pouco mais, exagerasse um pouco mais. Pode ter sido. Mas por um outro lado, você precisa entender que nós não temos controle sobre a realidade das outras pessoas. Então a gente não pode julgar, cara. A gente não sabe o que exatamente se passava pela cabeça do Gunley, né? Mas enfim, cara, espero que você tenha entendido aí. Quando eu falo que eu me identifico em uma certa parte, é porque no meu passado ali, nos 3, 4 anos atrás, eu também fui um cara assim, bem fissurado em treinar, sabe, em lapidar o shape ali e viver na máxima auto performance, mesmo de forma natural. Eu sempre fui um cara muito cagão, sabe, para essas coisas. Nunca quis expandir, exceder nada além do limite quando se trata de recursos ergogênicos, né? Quando se trata de, poxa, eu vou agora aplicar, vou tomar os venenos, não. Passava pela cabeça? Passava, mas eu sempre fui um cara muito cagão para isso. Eu sempre tive esses medos, então eu não cheguei nesse nível. Quando eu via que eu precisava entrar nesse mundo aí, eu colapsei, cara. Eu falo, cara, não é pra mim isso, não é pra mim. E quando eu digo que não é pra mim, não é porque eu parei com a musculação. Pelo contrário, a musculação ela faz parte da minha vida hoje. Graças a Deus, eu me encontrei muito nesse esporte, cara. Vocês não estão entendendo o quanto você priorizar a busca pela sua autoestima é a busca de um grande refúgio para muitas pessoas. Há muitos jovens que lidavam com a sua depressão, a sua ansiedade, buscaram refúgio na musculação, né, lapidando um físico, um shape que fizeram eles se sentirem ali, né, acolhidos. E dá pra entender, cara, dá pra entender. Eu fui bem frenético um tempo, eu vivia praticamente depositando 100% da minha energia nisso, mas depois eu tive que me encontrar, eu tive que amadurecer mais esse meu lado personalidade, entender que as minhas maiores inseguranças não estavam na falta de uma autoestima. Eu já tinha recuperado a minha autoestima. Não era mais aquele cara do colegial que queria atrair as menininhas por causa de um shape bonito. Pelo contrário, o que me faltava agora era uma boa comunicação, uma confiança, um olhar, uma presença mais firme, uma mentalidade mais resiliente em quem eu sou como pessoa e me descobrir mais. E graças a Deus eu me encontrei no autoconhecimento e hoje eu me sinto no dever, na obrigação de representar esse canal aqui. Esse canal, cara, é grande parte do meu propósito, vocês não estão entendendo, galera. Por isso que eu tô sempre me cobrando em relação a isso, né? Esse é o nosso propósito, essa é a finalidade de um propósito na vida de qualquer pessoa. Então o que eu quero que você entenda é que o Gunley não jogou tudo pro ar, cara. Ele não foi um cara desmiolado, né? Ele não foi um cara assim que
que pensou de maneira imatura. Pelo contrário, foi um cara que veio construindo e adquiriu muita maturidade, mesmo com pouca idade. Aos 22 anos, ele impactou muito forte o coração e a realidade de muitas pessoas também. Eu tenho certeza que ele vai deixar esse espaço no coração de muitos de nós. Então eu espero que você me entenda, tenha me entendido nesse vídeo. Deixa o seu like. Na verdade, o like nem é tão importante nesse vídeo aqui. O importante é o seu comentário, cara. Expressa aí o que você tiver que expressar através do seu coração. Se você acompanhava o Gunley e, enfim, se identificava com a trajetória, todo esse legado que ele já deixa, mesmo em pouco tempo. Eu espero que você tenha me entendido nesse vídeo. Conforte o seu coração, o máximo conforto principal para a família, amigos, todos os que conviviam com o Gunley. O máximo conforto precisam ir para essas pessoas. E para nós, vamos continuar evoluindo. Até o próximo vídeo.